Oi, Gláucia. Você está me ouvindo? Gláucia, me ouve? Não? Ah, sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Tudo bom? Tudo, e você? Ixi, travou de novo, Gláucia. Gláucia? Peraí. Ah, não, Eu tô agora voltou. ouvindo. Agora voltou. Não sei por que tinha parado. Eu também não. O que você fez Oi, no braço? Oi, Edna, tudo Cai. bom? Ei, tudo bom? Vocês? eu caí, minha filha, no shopping. Não Escorreguei. acredito. Escorreguei no vômito de alguém Ah, e caí e quebrei. mas quebrou Eu mesmo? falei, ele trincou aqui assim no pulso, sabe? Aí eu Ai, falei, não basta escorregar, tem que escorregar no vômito. ai, meu Deus do céu. Que situação, menina. Desse jeito. Mas já tá quase hora de tirar já. Semana que vem eu já tiro, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Hum, E Vamos você, lá. Edna, como que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô bem, tô. Legal. Só Carmen? com os probleminhas de sempre, mas eu tô ótima, confiante. Então tá certo. Vão acontecendo coisas pequenas, né? Que se a Uhum. gente não presta atenção, você não percebe que tá chegando a prosperidade, né? Então, assim, Exatamente. tem acontecido coisas pequenas, assim, ajudas que eu estou recebendo, trocas que eu estou fazendo, que estão me ajudando bastante. Então, isso já é crescer aí, né? Ai, que bom que você está conseguindo prestar atenção nesses detalhes, né? Sim, Porque muitas vezes a gente sim, não se atenta mesmo. tá tudo certo. Oi, Carmen, Oi, querida, tudo bom? Faz tempo tudo que a bom? gente não conversa, hein? Nossa, Faz não estou te tempo. ouvindo. Será que eu tô desligada? Não, Tá é que muito tá baixinho. meio baixo o seu som, Carmen. Vou aumentar aqui o volume. Não. Que Tô isso? falando da Ai, Edna. não. Faz tempo que eu não converso com ela. Entendi. Mas, né, a gente não tem se falado, né? Eu não prestei mais contas para você, né, Edna? Ai, ai. Bom, hoje a Marilene, a Sônia e a Linda não vem. Então falta a Aline, a Cláudia e a Ângela, né? E a Tânia. Linda, Cláudia, Ângela e Tânia. Deixa eu mandar uma mensagem para elas. Não, Linda não, Ângela. Vamos esperar um pouquinho, ver se elas entram aqui. Então, enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha ali. Vai lá. Tânia tá entrando.
Tânia, nos ouve? Tânia, tá ouvindo a gente? Acho que não, né? Parece que não. Peraí, Bia, não. Agora eu tô te ouvindo, Tânia. A Bia ajudou aí, porque não estava funcionando antes. Tudo Nem bom? eu entrei agora. Eu vim correndo da rua. Tudo bom. Bom, gente, ó, vamos. Eu não sei, a Aline não falou nada, a Cláudia também não, a Angela não. Deixa eu ver se elas leram minha mensagem. Não, nem viram a mensagem ainda. Peraí, gatinho. Fica aqui que a mamãe vai deixar carregando. Acho que daqui a pouco elas entram. Vamos começar aqui a gente, então, né? Deixa a Tânia voltar. Vem aqui no colinho, mamãezinha. Fica aqui. Vem, colinho, mamãe. Tânia e seus gatinhos. É. Meus filhinhos peludos. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui com a nossa oração de abertura. Nesse momento, eu peço a presença, a orientação e a proteção dos guias, dos mestres e todos os seres de luz que nos acompanham, para que toda essa sessão seja conduzida dentro da lei divina, respeitando o bem maior, o livre-arbítrio de todos, que o divino amor, o divino poder e a divina sabedoria do nosso Criador e da nossa Mãe inundem nossos corpos, nossas mentes e nossos corações, permitindo que a cura se manifeste em cada uma das pessoas aqui presentes, das que daqui e das que não estão presentes ainda, nesse dia de hoje, dentro das necessidades individuais de cada uma, que todo o campo energético desse grupo seja envolto por uma luz azul de proteção durante toda essa sessão. Assim é. Aqui. Assim é perfeitamente. Legal, meninas. Vamos começar então com o tema de hoje. O que será o tema de hoje? Será? Hoje vamos falar de... Cadê? Vocês estão vendo minha tela? Prosperidade sempre, né? Eu sei brincadeira. Hoje vamos falar de níveis de consciência. Uau. Muito bom. Tema que eu gosto muito. Acho que é bem propício falar disso depois de falar de ego, viu? Bom, então, primeiramente, é importante que a gente tenha a consciência de que a consciência possui uma vibração, assim como tudo, né? Tudo aquilo que a gente toca, aquilo que a gente não toca, aquilo que a gente sente, não sente, tudo tem uma vibração. Vocês conhecem o trabalho do David Hawkins? Eu não. Não. Quem fala muito dele é a Elaine Orives, né? E no TFT também o Dr. Callahan sempre falou muito dele. O Dr. David Hawkins, ele foi um médico psiquiatra, espiritualista americano, e ele estabeleceu um mapa da consciência coordenado com a frequência vibracional que a gente emana. Então, assim, dentre os filósofos, os teóricos, né, mais contemporâneos, ele é um dos mais atuais no que se refere a essa questão de mapa da consciência, de níveis de consciência. Por quê? Porque ele junta o conhecimento, né, da psicologia, dos níveis de consciência que já eram trabalhados na psicologia, com a mecânica quântica, com essa questão da frequência vibracional, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, né? Então, ele é um dos autores mais atuais, apesar dele já ser falecido, né, e ele ter... O livro que ele escreveu foi em 95, ele fala sobre os níveis de consciência, mas acabou demorando um tempo para o pessoal assimilar, então, enfim, hoje em dia se fala muito dele, né, e o mapa da consciência dele é um dos mais completos que existe. Então... Tem em português? Livros dele, será que tem? Nem todos, a maioria não tem, mas eu acho que o principal, que é agora eu não sei se tem em português, mas em inglês é Life versus Force, vida e força, alguma coisa assim. Eu acho que esse em específico tem, que é o que fala sobre os níveis de consciência. Mas a maioria dos livros dele não está traduzido ainda.
Apesar de, 95 já faz tempo, né? Mas, enfim, as coisas incomodam um pouco aqui. Mas esse aqui é um mapa que ele usa, né? Então, deixa eu mudar aqui. Então, só para vocês entenderem um pouco. Aqui nessa primeira coluna, deixa eu colocar o vermelhinho. Nessa primeira coluna, a gente tem aqui os níveis de consciência. E na segunda, a frequência. Então, para cada nível de consciência, ele estabelece uma frequência específica de vibração, né? Então, vai aqui desde o 20, aqui embaixo, até o 1000. Numa escala logarítmica. Então, dentro dos níveis de consciência mais baixos, a gente tem vergonha, culpa, apatia, que são frequências baixíssimas de 20, 30, 50 Hz, chegando até o estado de iluminação, que são os grandes avatares, Jesus, Buda, né? Que é aí um nível de 700, de 1000, que é o máximo que a gente atinge aqui dentro da nossa experiência humana. E o que eu acho interessante do mapa dele é que ele é bem completo, assim, no sentido de que para cada nível de consciência você tem a emoção, a visão de vida e a visão de Deus que você encara nesse nível e aquilo que você precisa transcender para ir para o próximo. Então, por exemplo, no nível da vergonha, que é o mais baixo da escala de consciência, a gente tem a emoção predominante, a emoção da humilhação. A partir do momento que a gente consegue transcender essa emoção da humilhação, a gente consegue pular para a escala seguinte, que é a escala da culpa, que é o nível da culpa. Então, dentro de cada linha aqui tem os aspectos que a gente precisa superar para conseguir chegar no próximo nível, né? Temos a visão de vida que é predominante para pessoas que estão nesse nível de consciência. Temos a visão de Deus, que é predominante para pessoas que estão nesse nível de consciência. E temos aqui qual que é o processo pelo qual a pessoa está passando naquele momento. Né? Lembrando que esse nível de consciência é uma escala que não significa que a partir do momento que, por exemplo, eu chego aqui no nível do amor, eu só vou vibrar amor o tempo todo e tudo vai ser lindo e tudo vai ser maravilhoso. Não, significa que eu atingi um nível onde o máximo que eu consigo chegar é no amor, dentro da escala do amor, né? Dentro desse nível do amor, não consigo experimentar os níveis superiores, mas eu consigo experimentar todos os níveis inferiores. Então, a minha frequência ela vai oscilando, né? Então, em determinados momentos eu estou aqui na apatia, em determinados momentos eu estou na neutralidade. Porém, estando num nível de consciência alto, por exemplo, como o nível do amor, eu tenho condições emocionais suficientes para poder transcender com mais facilidade esses níveis inferiores. Não significa que eu não vá passar por eles, mas eu tenho a maturidade emocional para poder ultrapassá-los com mais facilidade. Tá? Então, independente do nível em que a gente esteja, a gente sempre vai transitar pelos níveis inferiores, né? E os superiores a gente vai galgando, né? Aos poucos a gente vai subindo aqui nessa escala. Então, é óbvio, né? A gente está aqui não sei exatamente qual que é o nível que cada um tem, né? Essa calibração, ele chama de calibração, para a gente identificar quais são em que nível de consciência cada pessoa está, a gente consegue identificar isso através de testes de cinesiologia, que é o que ele usava. O teste de cinesiologia não sei se vocês conhecem, mas é um teste que ele verifica através do tônus muscular aquilo que é verdadeiro para você, assim, em termos do seu ser, não para você, Edna, Glaucia, Carla, para você enquanto essência, né? Então, se a gente faz um teste de, eu quero estar saudável, eu quero estar doente, que é um teste que a gente usa muito no TFT, que também usa a cinesiologia como base. Eu quero estar saudável, que é uma coisa positiva, ele tem que trazer uma expansão de energia. Então, se eu faço um teste muscular, o meu músculo ele fica mais expandido, eu consigo fazer um movimento mais aberto com esse músculo, quando é uma afirmação positiva, né? Agora, quando é uma afirmação que é contra aquilo que eu quero, por exemplo, eu quero estar doente, o meu músculo ele reage contraindo, então eu não consigo fazer um movimento tão amplo. Né? Então, através desse teste de cinesiologia, a gente consegue identificar o que é verdadeiro e o que é falso para a nossa essência. Não para o nosso ego, não para a Kátia, enfim, para a nossa essência mesmo. Aquilo que está em sintonia com a nossa essência,
ele apresenta um resultado mais amplo, né, em termos de mobilidade muscular, e aquilo que tem um resultado que não é favorável, não é aquilo que a gente de fato quer, ele tem uma contração do músculo maior. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas enfim, isso é um pouco mais técnico, né? Mas só para vocês entenderem como que ele fez para chegar até para identificar esses níveis de consciência, né? Então, através desses testes, ele consegue identificar em que escala, em que nível que a gente está. Se a gente está no nível do desejo, se a gente está no nível da boa vontade, no nível da alegria. E aí a gente observa, então, essas características que são mais predominantes em cada uma desses níveis de consciência. E aqui, a gente observa que o ponto da coragem, que é o 200, é o ponto médio, digamos assim, da tabela, né? Para baixo disso, vocês veem que as setinhas estão sempre para baixo, né? São níveis em que a gente está sempre degladiando, parece que a energia puxa a gente para baixo, né? A gente luta e está sempre indo para baixo, assim. A gente tem uma força maior que é como se fosse uma inércia que nos levasse mais para baixo. E a partir do momento que a gente ultrapassa essa barreira aqui do nível da coragem, aí muda, é o contrário. A gente passa a ter uma força que nos estimula a subir cada vez mais. Então, aqui, do nível de 200, né, 200 para baixo, né, 199 para baixo, ele fala que são os nossos níveis de força. O ponto de virada é esse aqui do nível da coragem, e os de cima é o que ele chama de níveis do poder. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que significa cada coisa, cada um desses. Eu não vou ficar falando de um por um, porque eu vou demorar 3 horas para falar de um por um, mas é interessante que vocês depois observem essa tabela com mais calma, para vocês identificarem, talvez, em que aspecto que faz mais sentido para vocês, que vocês sentem que faz mais sentido para o momento em que vocês estão vivendo hoje, tá? Mas falando agora dos níveis, né? Aí. Cheguei. Aline, tá aí? Cheguei. Oi, tudo bom? Tudo. Atrasado, mas cheguei. Legal. Então vamos lá. Nos níveis de força, que são os níveis que estão abaixo da frequência de 200 Hz, viver é difícil, é penoso, a gente vibra no vitimismo, a gente entra num ciclo onde, por estarmos vibrando numa frequência mais baixa, a gente atrai ainda mais situações que nos fazem manter nessa mesma vibração. A gente tem uma identificação excessiva com o ego, que são aqueles níveis que tem a setinha para baixo, né? No ponto de virada, que é o de 200 Hz, ali, quando a gente entra nesse estágio do nosso nível de consciência, começa o nosso despertar. Quando a gente entra naquela busca pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, pelo sentido da vida, é quando a gente percebe que a gente viveu a vida inteira numa matrix e que agora a gente pode ver tem muito mais além do que aquilo que a gente sempre viveu, né? Então, costumo falar que esses níveis de força são aquelas pessoas que costumam viver a vida sem se questionar muito, né? Simplesmente acordando todo dia, indo trabalhar, voltando para casa, pagando as contas no final do mês, e ficam nesse ciclo sem se questionar muito o porquê de tudo isso, vivem a vida mais num modo automático, né? E nesse ponto de virada é quando a gente já começa a perceber, opa, mas espera aí, é impossível que a vida seja só isso, né? Tem alguma coisa a mais, né? E aí é quando a gente começa a se interessar por conhecer coisas que até então não faziam sentido pra gente, ou tanto fazia pra gente, né? E os níveis de poder, que são os níveis que estão acima do ponto lá de 200 Hz, nesses níveis a gente já está numa busca pelo nosso poder pessoal, pelo nosso empoderamento. A gente tem uma compreensão da autorresponsabilidade, do impacto dos nossos atos no mundo externo, do poder que a gente tem de transformar e de que tudo que acontece no nosso redor é consequência do nosso estado interno. É esse passo a passo que a gente tem seguido aí durante todas essas semanas que a gente começou, esse processo de transcender o ego, né? Então, em todas as sessões a gente sempre fala muito disso, dessa questão da autorresponsabilidade, dessa questão de como tudo que acontece lá fora é reflexo do que está aqui dentro de mim. Então, quando a gente chega nesse nível, a gente vibra muito mais nessa frequência de empoderamento.
né? E nessa frequência de que a gente entende que o ego existe, que a gente sabe que a gente não pode matar o ego, mas que a gente consegue entender que ele é somente uma parte nossa e que ele não domina a nossa vida, né? Sendo que nos níveis mais inferiores aqui a gente se deixa dominar por ele, a gente acredita que nós somos ele, né? Tá claro? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Ok. Tá, tô conseguindo pegar. Legal. Então, vamos falar um pouco sobre como a gente faz para expandir os nossos níveis de consciência, né? No final das contas, é isso que a gente tem feito todas essas semanas, né? Para a gente subir na escala dos níveis de consciência, a gente precisa expandir a nossa visão de mundo, quebrar paradigmas, crenças limitantes, trabalhar nossos traumas, fazer essa limpeza, essa faxina emocional. Essa é a forma que a gente encontra para conseguir elevar os nossos níveis de consciência. E o David Hawkins, ele fala que caso nenhum aspecto acima, né, seja voluntariamente trabalhado pelo indivíduo, é possível subir até no máximo 3 níveis durante toda a vida. Ou seja, se a gente viver naquela vida de deixa a vida me levar, na inércia, né, se o vento leva para a esquerda, a gente vai para a esquerda, se o vento leva para a direita, a gente vai para a direita, sem se questionar, enfim. O máximo que a gente consegue subir durante a nossa vida são até 3 níveis, se a gente conseguir subir. E uma outra coisa importante que eu não falei lá atrás é que a escala, apesar dela começar no 20, para quem acredita, né, que há outras existências, que essa não é a nossa primeira experiência como seres humanos nessa vida, né, na vida, que a gente já teve outras vidas antes, é tudo uma continuação, ou seja, não significa que a partir do momento que eu nasci hoje, eu estou no meu nível de consciência 20, que é o menor possível. Não, muito pelo contrário. Como eu já tenho passado, eu já tenho experiências anteriores em outras existências, isso não se perde. Né? O fato de eu morrer e nascer de novo não faz com que a minha essência perca a vibração dela. A vibração dela se mantém. Então, se eu conseguir atingir um patamar lá numa outra vida de 60, de 80, nessa vida eu começo já a partir dos 60, do 80, enfim. Isso é uma coisa interessante que a gente observa muito assim nas crianças que nascem, né? As crianças parecem que sempre estão à frente da nossa própria época, né? Então a gente vê os nossos filhos tendem a ser mais espertos, mais evoluídos, né? Do que nós fomos quando nós nascemos e tende a ser assim. E não é por acaso, justamente a gente falando, a gente tendo essa compreensão dos níveis de consciência, a gente entende que realmente o mundo como um todo, o universo como um todo está seguindo num caminho de evolução, né? Então, os espíritos que estão nascendo atualmente, eles também já estão num processo evolutivo maior do que nós que já nascemos antes, né? Porque eles já tiveram uma outra experiência anterior e estão na nossa frente. Da mesma forma que aí, um dia a gente vai, com essa experiência que a gente adquiriu aqui, a gente vai nascer já num outro nível de consciência, diferente do nível de consciência que a gente está hoje. Porque a gente sempre vai num caminho evolutivo, a gente sempre sobe alguma coisa. É impossível a gente passar por uma vida sem ter expandido em nada o nosso nível de consciência. Ainda que seja um degrauzinho, ou que seja de 20 Hz para 21 Hz. Alguma coisa a gente sempre traz de aprendizado das nossas existências, né? E bom, né? Sempre há esperança. Sim, com certeza. Então, só para vocês terem ideia, somente 15% da população está acima do nível crítico de consciência, que é aquele 200 lá. Porém, a força coletiva desses 15% tem peso para contrabalancear os 85% do restante da população mundial. Por quê? Porque a gente está falando, essa escala dele é uma escala logarítmica, então ela não é uma escala convencional, né? Ela é exponencial. Esses são dados do livro dele de 95, né? Obviamente deve ter mudado alguma coisa em relação a essas porcentagens aí. Mas para vocês terem ideia de que, né, a gente falando de uma escala de 0 a 1000, somente 15% está acima de 200, que nem é tanto assim, né? Então, porém, esses 15% são suficientes para contrabalancear todos os outros 85% que estão abaixo dos 200. Então, para quem não tem muita noção matemática do que significa, né, essa escala logarítmica, no sistema logarítmico de base 10, o logaritmo de 4 é 10.000, enquanto de 2 é só 100.
A gente conta aqui os zerinhos de acordo com o número, né? O logaritmo 4 tem que ter 4 zeros, o logaritmo 2 tem 2 zeros, né? Por isso que o de 2 é 100 e o de 4 é 10.000. Então, o nível de consciência de 300, ele não significa que ele é 2 vezes maior que o 150. O nível de 300 significa 10 elevado a 300, ou seja, o número 1 com 300 zeros depois dele. É para vocês verem a diferença de um nível 300 e um nível 20. É muita diferença, é absurdamente maior. Conforme a gente vai chegando nos níveis de consciência mais elevados, eles têm a força deles é gigantesca. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês sabem para que serve um monge? Qual é a importância de um monge? O que o monge faz da vida? Que diferença que ele faz no mundo? Vocês têm ideia do porquê que os monges ficam lá meditando o dia inteiro? Para elevar, né, a frequência de todo o planeta, né, das pessoas, melhorar nessa frequência vibratória. Legal. Isso faz parte dos 15% que equilibra o resto. Tadinho, né? Os caras ficam lá, a gente fala, acho que não faz nada, né? Estão lá, eles responsáveis pela nossa evolução, tadinhos, né? Porque no final das contas, a gente só consegue se sustentar nesses níveis tão baixos de frequência justamente porque a gente tem esse contrabalanceamento, né? Por parte de consciências que estão num nível mais elevado. Senão a gente não conseguiria se sustentar, a gente se mataria, pra ser bem honesto, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa no nível 300 contrabalanceia 90.000 pessoas com níveis inferiores de força. Então, lembrando que 15% está acima de 200, ou seja, 300 já bem poucas pessoas estão no nível 300. Mas essas poucas pessoas contrabalanceiam 90.000 pessoas com níveis inferiores. Uma pessoa no nível 500 contrabalanceia 700.000 pessoas com níveis inferiores de força. Uma pessoa no nível 600 contrabalanceia 10 milhões de pessoas com níveis inferiores. Então, assim, a gente passa de 500 para 600, em tese é só 100, né? Mas a gente pula de 700.000 para 10 milhões. Aqui, esses dados são do livro dele, né? Em 95, existiam apenas 22 pessoas vivas no mundo que tinham um nível de consciência de 600. Uma pessoa do nível 700 contrabalanceia 70 milhões de pessoas com níveis inferiores. E na época de 95, só tinham 10 pessoas vivas no mundo que estavam nesse nível de 700. Né? Então, para vocês verem que é difícil a gente chegar, né? É uma escala, obviamente. Esses que estão aqui no nível 700 também não foi... Um dia também estavam no 20, como todos nós, né? E eles, a força deles é tão grande que é possível eles contrabalancearem 70 milhões de pessoas no mundo, né? Pra gente entender a força deles aí. E aí eu pergunto para vocês, né? Agora, tendo esse conhecimento, né? De que forma que vocês acham que a gente pode ajudar os outros sem o consentimento deles? Elevando a vibração. Nossa. Porque o que acontece muito? A gente, principalmente que a gente está nesse caminho de autoconhecimento, a gente fica deslumbrada, né? Ai, nossa, aprendi uma técnica tal, descobri isso, não sei o quê. E a gente quer que todo mundo também aprenda, né? E aí a gente vai falar pro fulano, mas aí não tem interesse, você não acha que você é louca, que você tirou uma, sei lá, né? Que você tá viajando. E aí a gente sofre com isso, porque a gente quer, poxa, mas isso é tão legal, eu quero que todo mundo também passe por isso, né? Só que, enfim, nesse momento em que a gente já tem esse conhecimento, é bem provável que o nosso nível de consciência já esteja acima dessas pessoas que a gente está tentando ajudar, né? E aí essa pessoa, ela tá batendo nesse teto aqui, ela não consegue chegar aqui, porque ela tá batendo nesse teto aqui. Para ela, isso é o máximo que ela consegue ir. Então, não adianta a gente querer puxar ela para cima na força, na marra, né? Tem que ser um movimento interno dela para que ela consiga se elevar. Então, a única forma que a gente tem, de fato, de conseguir ajudar as pessoas sem que elas consintam, né, é justamente através da elevação da nossa própria vibração. Que o domínio que eu tenho sobre a minha vida. Então, o domínio que eu tenho sobre a minha vida, eu não posso interferir na vida de outras pessoas sem o consentimento delas. A gente acaba interferindo muitas vezes, mas porque tem um entrelaçamento, aí, um emaranhamento energético
porque de alguma forma a gente consente, né? Principalmente em relações de família, em relações de amigos próximos, a gente acaba tendo um vínculo que a gente acaba cedendo muitas coisas inconscientemente. Né? Mas, em última instância, a gente só consegue interferir em outras pessoas à medida que eles dão permissão para isso, né? Esqueci. Desculpa. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês, né? O que vocês acham que traz um impacto mais positivo para a humanidade? Espalhar notícias de revolta ou de amor? De amor, né? De amor, apesar de não ter uma aceitação legal. Lembrando que só 15% está acima do nível 200, né? Então, assim, a gente vê muito, né? As pessoas se revoltam e falam de política, e falam que Lula foi preso, e fala que fulano roubou ciclano, e que teve, né, tragédia de sei lá o quê, assalto e guerra, e não sei o quê, e a gente compartilha isso porque a gente acha que a gente está fazendo um bem, alertando as pessoas, né, de que não, tá vendo? Fique esperto, porque não vai votar nesse cara, porque ó, a foca que ele já fez agora, senão, ó, se viu o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, vai estourar a Terceira Guerra. E no final das contas, o que a gente está fazendo? A gente está disseminando medo, a gente está disseminando apreensão, ansiedade, a gente está disseminando coisas negativas com isso, né? No nível de consciência que a gente está, a gente já tem a percepção de que a melhor forma de ajudar, por mais que a gente não consiga ver uma ligação direta, porque não é aquela coisa de bater ou levou, igual a gente está acostumado, né, a ver, a entender no nosso dia, apesar da gente não ter esse impacto imediato, é o que, em médio e longo prazo, consegue fazer de fato uma diferença no mundo, que é o que os monges fazem. Né? Eu tenho certeza que 99% da população não entende para que serve um monge. Não entende que um cara pode ficar lá sentado o dia inteiro meditando vai fazer para a humanidade. O que eles preferem fazer? Não, vamos fazer protesto, vamos pegar a panela, vamos bater panela, vamos para as ruas e vamos gritar e tal. E no final das contas, todo esse tipo de revolta perpetua mais revolta, né? Que as pessoas não têm consciência disso. E a gente sabe que a maioria das pessoas estão vibrando nesse nível. Então, é meio que dar murro em ponta de faca, né? Então, por isso que eu até coloquei lá em cima, né? Não adianta a gente querer ajudar os outros sem o consentimento deles. As pessoas vão falar para você, nossa, mas você é uma alienada, porque você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não se interessa e tal, e você não vê as notícias do jornal, enfim. E as pessoas vão te considerar uma alienada e achar que você que é o problema do mundo, né? Mas nós sabemos que é o contrário, né? E que não vai adiantar a gente querer explicar isso para elas, porque é tudo um processo, né? Também, vocês também não estão aqui à toa, vocês galgaram esse caminho, né? Seja por sei lá qual caminho vocês seguiram. E aí uma outra pergunta, né? O que vocês acham que é mais importante? Abrir os olhos dos outros ou os nossos próprios olhos? Os nossos. Os nossos. A gente faz... É difícil, pá. Eu costumo fazer essas perguntas porque a gente sabe qual é a resposta certa, mas na vida real a gente quer fazer o contrário. A gente sabe o que é certo, mas a gente insiste, né? Então a gente fica... O fato da gente achar que a gente tem que abrir os olhos dos outros significa, na verdade, que o nosso nível de consciência nem está tão elevado assim, porque significa que a gente acha que a gente pode mudar o outro, né? E no final das contas a gente só pode mudar nós mesmos e ajudar a elevar a frequência de um modo geral, não especificamente, né? E aí, o que vale mais a pena, então? A gente lutar contra algo ou aceitar que algo é assim? Aceitar, né? Isso é um pouco polêmico, né? Eu acho que o aceitar, às vezes o aceitar às vezes dá a impressão de que a gente está permitindo, né, que algumas coisas aconteçam. O que não é verdade. O aceitar, por exemplo, às vezes você aceitar a sua mãe como ela é. Você tem problemas com a sua mãe. Aceitar a sua mãe como ela é, faz um bem muito maior do que você lutar contra ela. Porque você lutar contra ela, primeiro que você está se colocando numa posição de superioridade. Você está se colocando numa posição em que você
é mais poderosa do que ela, sendo que, na verdade, a essência de vocês duas é exatamente a mesma, né? E aí você faz o quê? Você perpetua ela num nível inferior. A partir do momento que você se coloca numa posição superior, você perpetua ela num nível inferior. Você acha que ela não tem condição de fazer isso por ela mesma. E, na verdade, ela tem, só que talvez para ela demore 30 anos, e você gostaria que demorasse 1. Só que você não é responsável pela vida dela, você é responsável pela sua vida. Então, adianta você brigar e lutar para que ela acelere o processo evolutivo dela, sendo que, na verdade, no final das contas, a única responsabilidade do processo evolutivo que você tem é sobre o seu próprio. Assim, o fato de você lutar com ela só vai fazer com que você crie mais tensão no ar, né? Que você crie que você abaixe a frequência, não só sua, como a dela também. Porque você está na vibração da discórdia, na vibração da agressão, na vibração da raiva, na vibração da incompreensão, né? Então, no final das contas, a partir do momento que eu aceito que eu só sou responsável pela minha própria vida, nada mais me afeta verdadeiramente. Não tem como alguma outra coisa me afetar. Porque eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre os outros. É só sobre o que eu sinto e sobre o que eu processo da realidade, né? Então, eu posso escolher interpretar uma situação como algo positivo ou como algo negativo, né? E interpretar como algo positivo ou negativo não depende do que o outro faz para mim, depende do que eu quero interpretar. Então, o outro pode continuar agindo sempre da mesma forma. Se eu passo a interpretar aquela atitude de uma outra forma, quem mudou fui eu. O outro continua fazendo a mesma coisa. Então, eu passo a aceitar que o outro é daquele jeito e mudo eu. Mudo o modo como eu interpreto aquilo. Então, isso sim, e a partir do momento que eu mudo o modo como eu interpreto, significa que eu mudei a minha frequência. Eu só consigo mudar o modo como eu penso, o modo como eu ajo, se eu mudo a minha frequência interna. Se eu continuar vibrando na mesma frequência, eu vou continuar pensando e agindo da mesma forma. Então, para eu conseguir aceitar as coisas, eu preciso mudar. E é disso que a gente está falando, da autorresponsabilidade, do empoderamento. A partir do momento que eu mudo. Deixa eu te perguntar, Kátia, e essa frequência que você falou que muda, se você está numa frequência maior, às vezes você não consegue conviver com outra pessoa com frequência menor ou não? Como que é isso? Em tese, é o contrário, porque quando você está quanto mais você aumenta a sua frequência, mais você tem consciência e aceitação de que aquela pessoa tá lá, é como se você estivesse na 8ª série e aquela pessoa está na 2ª série. Você entende que ela está na 2ª série. Então é mais fácil do que a pessoa que está na 2ª série olhar para você e ela não consegue enxergar aquilo que você está vendo. Está muito além da visão dela. Por isso, é isso que acontece, né, nesses casos assim, da gente ver que a pessoa está lá no buraco, a gente quer puxar, mas, gente, você está vendo daqui de cima, você está vendo assim, uma visão de 100 quilômetros de distância, ela só consegue enxergar uma visão de 2 quilômetros de distância. Não importa o que você faça, ela só vai enxergar a visão de 2 quilômetros de distância. Por isso que é dar murro em ponta de faca. Então, assim, você, nesse nível de consciência em que você consegue enxergar os 100 quilômetros de distância, você tem condição de entender, compreender e ter compaixão por aquela pessoa. A pessoa lá embaixo, ela não consegue ter essa compaixão, ela não consegue ter essa compreensão, mas você consegue. Sim. E aí entra a briga do ego, né, contra a nossa essência, porque o ego vai continuar achando que, meu Deus do céu, putz, eu joguei pedra na cruz, não é possível. Vai continuar se revoltando, vai continuar querendo se defender. Mas hoje você já tem a consciência de que você não é o ego, né? Então é uma questão de treino, de hábito, da gente entender esse novo paradigma, da gente entender essa nova realidade. Ok. Mais alguém tem alguma coisa para comentar, para colocar? Ok. Ok, então vamos lá. Então vamos lá, vamos ver como que a gente trabalha agora com a resolução de problemas em níveis de consciência, né? Vamos supor aqui, deixa eu botar o vermelhinho de novo, cadê? Vamos supor que aqui somos nós, né? E aqui é um problema, um determinado problema que a gente tem que resolver, né?
A gente está aqui preso dentro desse problema. Quando a gente tem um determinado problema, a gente cria esse problema dentro de um determinado nível de consciência. Então, vamos supor que eu estou aqui no nível 20, que é o nível da culpa, né? Então, isso daqui é a minha realidade. Esse quadradinho aqui é a minha realidade. Eu não consigo transcender o meu problema enquanto eu não transcender o meu nível de consciência. Um problema que ele é criado na frequência de 20 Hz, ele só pode ser superado por uma frequência superior, ele só pode ser transcendido por uma frequência superior. Então, enquanto eu estiver aqui nessa mesma caixinha quadradinha aqui, bonitinha, eu vou continuar esmurrando a ponta de faca, eu não vou conseguir sair desse problema. Né? O que é preciso, então? É preciso que a gente expanda o nosso nível de consciência. Porque aí, a partir desse momento que eu aumento o meu nível de consciência, eu consigo resolver os problemas de 20 Hz com muita facilidade. Né? Eu ainda estou aqui, nesse exemplo, eu ainda estou numa frequência baixa, uma vibração de medo. Mas eu já transcendi a culpa. Né? E transcender a culpa não significa, nunca mais vou sentir culpa na vida. Aquilo que eu falei que a gente vai transitando dos níveis inferiores, né? Significa que sim, eu consigo sentir a culpa, mas eu tenho a opção, eu tenho o livre-arbítrio de transcendê-la ou não. E o que depende o meu livre-arbítrio? Das minhas resistências. Quanto mais eu sou resistente, mais eu continuo, eu sei o meu caminho. É aquela coisa, é como se você soubesse o caminho de volta, mas você insiste em ir para o caminho errado. E a gente sabe disso. Posso só perguntar para vocês, quantas vezes na vida vocês fizeram alguma coisa sabendo que ia dar errado, mas vocês fizeram mesmo assim? Eu posso não falar que várias vezes. E a gente faz isso, né? A gente entra em relacionamento e fala, putz, não vai dar certo isso. Putz, eu vou. Né? Ou senão você faz uma coisa que você sabe, putz, mas não é bem isso que eu quero, mas tá todo mundo me enchendo o saco para fazer isso, eu vou. Né? Então, assim, não significa que a gente não saiba, a gente sabe. Só que a gente, por algum motivo, a gente acaba criando algumas resistências que nos fazem agir ainda em frequências inferiores. Mas a gente tem a partir do momento que eu estou aqui no nível 100, eu tenho plena condição de transcender todas as frequências inferiores que aparecerem na minha vida. Né? É como se uma pessoa que está no nível 500, por exemplo, nossa, ela passa pelo nível da culpa em algum momento na vida dela, mesmo depois de ela ter atingido os 500. Mas ela consegue sair com muita facilidade dessa frequência, porque ela sabe o caminho de volta. Né? É diferente da pessoa que está aqui no 20, ela não vê nada além disso, ela vai continuar nesse 20. Enquanto ela não expandir a consciência dela, ela vai continuar lá. Né? E aí aqui a gente tem enfim, é um ciclo, né, que vai crescendo. Então, dentro da minha frequência de 100 Hz, os problemas que eu tenho aqui eu só consigo resolver quando eu atinjo a de 200. Dentro da de 200, eu só consigo resolver os problemas quando eu atinjo a de 350. E assim sucessivamente, né? Então, para cada problema que a gente tem também, ele só foi criado, ele só existe dentro das nossas vidas porque a gente está vibrando na mesma frequência que ele. Então, no final das contas, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que foi criado. Porque se a gente está no mesmo nível de consciência que ele, a gente não consegue ver além dele. A gente só consegue ver o problema, como se não tivesse solução. Né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com a elevação dos níveis de consciência. Porque aí, as coisas que incomodam a gente hoje, não é que elas vão deixar de existir, elas simplesmente vão deixar de incomodar. Porque a gente sabe transcender esses problemas. Né? Igual quando a gente é pequeno e a gente se incomoda porque o amiguinho pegou um brinquedo nosso. Né? Ou se não, a gente se incomoda porque a gente tirou 3 na prova e a gente acha que o mundo vai acabar porque a gente tirou 3 na prova. E hoje em dia a gente olha isso e fala, nossa, né? E hoje eu aqui preocupada em pagar boleta e naquela época, para mim, tirar 10 era, ou tirar no mínimo 7 era o que mais importava na minha vida. Então, a gente percebe que muitas coisas, muitos problemas que a gente tem, ou que a gente tinha antigamente, a gente olha para trás e fala, nossa, eu sofri tanto para resolver aquilo, se fosse hoje em dia, em um dia tinha resolvido. Mas naquela época a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Né? Então, e com certeza você só conseguiu resolver aquele problema lá atrás porque de alguma forma você conseguiu expandir a sua consciência a ponto de ultrapassar aquele problema. Pode ter levado 30 anos, mas você conseguiu. E cada um leva o seu tempo.
Tá claro isso daqui para vocês? Faz sentido? Ok. Então, aqui falando ainda nessa questão dos níveis de consciência, né? Agora focando um pouco da questão da cura. Eu gosto muito dessa analogia aqui da espiral da consciência, né? Aqui é como se fosse aquela mesma escala dos níveis de consciência, só que em forma de espiral. Por quê? Porque, como a gente já falou em outras aulas, tudo na nossa vida é cíclico, né? Então, tudo ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que quando a gente trabalha em níveis de consciência, ele vai e volta, mas cada vez subindo, né? Porque a gente está elevando o nosso nível de consciência. Então, vamos supor que esse retângulo aqui seja um determinado problema na nossa vida, né? E aí, aqui, num primeiro momento, o meu nível de consciência está aqui nessa faixa. Ou seja, eu só consigo enxergar daqui para baixo, né? E aí, nessa faixa, o meu nível de consciência ele é extremamente estreito, né? Eu só consigo lidar com essa porçãozinha aqui do problema, com esse quadradinho minúsculo aqui. Então, o problema é gigante, mas eu só consigo, naquele momento, é o máximo que eu consigo dar conta, né? Então, a partir do momento que eu consigo me curar nesse aspecto, porque né, eu só posso me curar aquilo que eu tenho maturidade para me curar, né? Não consigo curar nada além do que eu ainda não tenho a capacidade de enfrentar. Então, essa primeira cura aqui, ela acontece dentro dos limites da sua consciência. E aí o tempo passa e você expande a sua consciência. E aí agora você está aqui nos limites da segunda cura aqui. Você expandiu a sua consciência, que foi daqui, né, do primeiro nível para o segundo nível, e aí a amplitude do problema aumentou. A amplitude do problema no sentido da amplitude daquilo que você consegue resolver. Então, aqui você já consegue resolver uma porção maior do problema, né? E aí o tempo vai passando e você atinge um outro nível de consciência. E aí isso explica também uma coisa que eu já falei em outras vezes, mas que essa é uma outra maneira de interpretar a mesma coisa, né? Da gente, às vezes, esbarrar com a mesma situação, a gente acha que curou, e aí daqui das 5 anos a gente esbarra de novo com aquilo, fala, nossa, mas eu já tinha tratado isso, e voltou. Não é que voltou, é que há 5 anos atrás você tinha tratado esse quadradinho, que é do que você conseguia resolver naquela época. Aí, conforme a sua consciência aumentou, você já expandiu a possibilidade de cura. Aí você esbarra com ela novamente, porque é uma espiral. Ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Ela bateu de novo no mesmo ponto. Só que agora você, com um nível de consciência maior, consegue lidar com um pouco mais do problema. Aí o tempo vai passando e você acha que resolveu, e aí novamente você esbarra de novo com o mesmo problema. Só que você já está num outro nível de consciência. A gente pode observar que a cada vez que a gente esbarra com um problema, que eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção, né? Mas cada vez que a gente esbarra com um problema, ele nunca é exatamente o mesmo. Ele nunca tem exatamente as mesmas características da primeira vez que a gente tratou, da segunda vez. Ele se apresenta com alguma nuance diferente, algum foco diferente, algum aspecto emocional diferente. Por quê? Porque a gente está elevando a nossa consciência. Então, o foco emocional aqui nesse primeiro momento era talvez de apatia, de vergonha, que são os níveis inferiores. Aqui já passa para medo, aqui já vai passando por uma neutralidade. Então, conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo condições de encarar os mesmos problemas por óticas diferentes. E eles se apresentam de formas diferentes também pra gente. E aí aqui, enfim, a gente vai subindo, né? Até chegar ao ponto em que eu tô no meu nível máximo, né, de consciência aqui, e eu consigo, de fato, trabalhar o problema como um todo. Então, tudo isso, a impressão que dá é que a gente, né, nunca consegue curar de fato, mas a gente consegue curar dentro das limitações da nossa consciência naquele momento. Faz sentido isso para vocês? Sim. Verdade. Legal. Bom, então, a parte dos níveis de consciência que eu tinha para falar é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Algum comentário, alguma coisa que gostaria de falar? Para a gente entrar na parte de Não, tá dos entendido. paradigmas.
eu percebi, sabe, que realmente essa coisa, eu vou fazer tal terapia para curar isso, curar aquilo, não. Eu percebi que, assim, a gente vai fazendo as coisas, vai aprendendo, vai aplicando, e assim vai elevando o nosso estado de consciência, e assim vai melhorando. Cada coisa que você faz, cada técnica, cada ferramenta, cada estudo, serve para elevar mais a nossa consciência e melhorar a nossa vida, os problemas à volta, que na verdade não é que são problemas, são questões que a gente tem para resolver, né? É meio que a maneira que a gente encontra para poder transcender, né? Através dos problemas, eles se apresentam para que a gente possa, de alguma forma, transcender. Né? E para transcender, a gente tem que levar consciência. Então, uma coisa leva a outra, né? Legal. Então tá. Então vamos para a nossa parte dos quebras da quebra de paradigmas, né? Então, primeiramente, né, até puxando o gancho do assunto da Tânia hoje, né, do grupo lá, né? Você acredita que a segurança venha exclusivamente do dinheiro? Sim. De verdade, agora, meu nível de consciência é assim. Legal. Vamos honestos. Também estou nesse nível, tá? Legal, então vamos expandir a nossa consciência aqui, entendeu? É o que, infelizmente, é o que a gente consegue enxergar, mas não é a verdade, né? Mas o universo tem me esfregado na cara essa não realidade. E eu tô aceitando. Mesmo que seja pequenininha, mas tá me mostrando e eu tô aceitando. É até o que a Edna tinha dito, né, de que são coisas pequenas, são pequenos detalhes que a gente vai percebendo no nosso dia a dia, que a gente vai observando que vai mudando, alguma coisa vai mudando, né? E são esses detalhes mesmo, não vai mudar assim, nossa, tipo, amanhã vai ter uma Ferrari em casa. Tomara que tenha, né? Pode ser que tenha também, né? Tomara. Mas geralmente começa com Fusquinha, né? Aí vai subindo, né, com Fiat Uno e tal, e aí a gente vai galgando aí. Então vamos lá, deixa eu colocar vocês. Kátia. Oi. Eu percebo assim que eu ficava muito tempo chateada com as coisas, né? Triste comigo, envergonhada, com culpa, não sei o quê. Eu ficava muito tempo. Agora eu percebo que eu saio muito mais rápido dessa situação. Né? Vou lá, só que eu percebo, antes eu nem percebia, né? Então a gente consegue perceber mais rápido quando você está entrando nessa vibração e fala, opa, vou parar, o que está acontecendo, né? Exatamente, o perceber o que é consciência, ter consciência, ou seja, quanto mais consciência você tem, mais você consegue sair das situações com facilidade. Eu percebo que eu me sinto mais leve, sabe? Uhum. Não está com um peso tão grande tudo isso. Então, se eu vou para a culpa, não é uma culpa que vai me jogar lá para baixo. Eu percebo e rapidamente eu saio. Então, fica mais leve para a gente, né? Exatamente. Tem uma importância tão grande mais, né? Não significa que a gente nunca mais vai sentir raiva, nunca mais vai sentir vergonha, nunca mais vai sentir nada disso. Não, a gente vai sentir porque somos humanos, né? Porém, a gente tem a consciência de que a gente consegue sair desses estados com mais facilidade, se a gente quiser, obviamente. Porque você poderia, ainda assim, tendo consciência disso, falar assim, não, mas isso me deixou com raiva e eu quero continuar com essa raiva. Você poderia optar por isso. Né? Porque você poderia achar que, não, mas se eu continuar com raiva, eu vou mostrar para outra pessoa que eu tô com raiva e aí ela vai se compadecer de mim. Enfim, você poderia criar a história que você quisesse pela cabeça. Mas você tem o caminho certo, você sabe qual que é o caminho que vai te tirar disso. A escolha é sua, né? Sempre vai ser sua. Não significa que eu acho que isso traz um pouco de serenidade pra gente, né? Com certeza. E principalmente porque, assim, de verdade, o mundo não vai mudar totalmente só porque você mudou, né? A sua visão de mundo vai mudar. Então, o mundo vai continuar com guerra, o mundo vai continuar com assalto, com violência, com o que for. Mas a sua percepção das coisas que acontecem ao seu redor mudam.
Muda no sentido de que você consegue transcender com muito mais facilidade, você consegue aceitar, entrar no processo de aceitação. Né? Legal, que bom que vocês estão percebendo isso já. E até mesmo assim, pelo que eu sinto do grupo, não só de vocês, mas do outro grupo também, eu sinto que agora a gente está numa fase que a gente está um pouco mais tranquila. Né? No sentido de que nas primeiras semanas foi muito mais tenso, foi muito mais puxado, né, tal. E agora eu sinto que a gente já está numa fase assim, já meio, a calmaria está chegando. E é exatamente esse o processo, né? A gente está aqui, querendo ou não, na 7ª semana. Né? Então agora a gente realmente precisou fazer todo esse trabalho, querendo ou não, a gente trabalhou com ancestralidade, a gente trabalhou com vidas passadas, com infância, adolescência. Então, assim, muita coisa já foi mexida. Né? Então agora a gente está realmente num ponto em que as próximas etapas, elas podem até ser, pode até ser que na percepção de vocês, quando vocês viveram aquilo, tenha sido mais, por exemplo, vamos trabalhar a questão da fase adulta. A fase adulta para mim foi a pior. Mas agora que a gente vai começar a entrar na parte da fase adulta, né, nas próximas sessões, pode ser que vocês não percebam mais com tanta intensidade que nem vocês percebiam antes. Por quê? Porque muita coisa da fase adulta é reflexo da infância. A infância a gente já limpou. Muita coisa da fase adulta é reflexo de vidas passadas. Vidas passadas a gente já limpou. Então, por mais que a vida inteira a gente possa ter tido a percepção de que a fase adulta foi a pior de todas, agora, trabalhando nisso, pode ser que fale, nossa, mas nem está me afetando tanto assim. É provável que vocês percebam isso. Bom, então, vamos trabalhar aqui essa crença aqui da segurança. Na lateral da mão. Eu quero me libertar da associação que faço entre dinheiro e segurança. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da associação que faço entre dinheiro e segurança. Queixo. Eu me libertei da associação que faço entre dinheiro e segurança. Dedo médio. Eu sempre estive além da associação que faço entre dinheiro e segurança. Lateral do olho. Eu sempre estarei além da associação que faço entre dinheiro e segurança. Ok. Próximo agora. Você sente que está presa em um ciclo de dívidas e de escassez financeira? Nossa Senhora. Não. Nossa, mas tem... Ai, que triste. Eu estou começando a sair desses sentimentos. Isso aí, Carmen. Gostando de ver. Puxa a fila aí, viu? Puxa aí, puxa, dá a mão aí, Carmen, por favor. Mas, Edna, olha só as coisas que o universo está te dando. Não fecha os olhos para isso, hein? Eu vou e volto. Assim, eu não me sinto mais assim uma coisa de escassez como era antigamente, mas assim, eu paro e penso assim, não, eu tenho que tomar uma decisão em relação a isso, aquilo. É a coisa mesmo do ego, de ter que ter uma decisão, uma ação. Uhum. Porque ainda não está como eu quero, mas aí eu fico assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que empreender uma ação no mundo físico. Sabe, aquela... Uhum. Mas eu melhorei muito, nossa, eu vivia muito assim, em função do dinheiro, sempre na escassez, vibrando na escassez, né? Uhum. Legal. Então, vamos lá, trabalhar essa questão aqui. Lateral da mão. Eu quero me libertar do ciclo de dívidas e escassez financeira em que me encontro. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar do ciclo de dívidas e escassez financeira em que me encontro. Queixo. Eu me libertei do ciclo de dívidas e escassez financeira em que me encontro. Dedo médio. Eu sempre estive além do ciclo de dívidas e escassez financeira em que me encontro. Lateral do olho. Eu sempre estarei além do ciclo de dívidas e escassez financeira em que me encontro. Ok. Vamos para a próxima. Você se culpa por estar passando por dificuldades financeiras? Eu sim. Eu me culpo. Tá.
estou tentando curar essa culpa aí. Eu me culpo Às vezes eu... Pouco. Tá, vamos trabalhar isso então. Lateral da mão. Eu quero me libertar dessa culpa por estar passando por dificuldades financeiras. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar dessa culpa por estar passando por dificuldades financeiras. Queixo. Eu me libertei dessa culpa por estar passando dificuldades financeiras. Dedo médio. Eu sempre estive além dessa culpa por estar passando por dificuldades financeiras. Lateral do olho. Eu sempre estarei além dessa culpa por estar passando por dificuldades financeiras. Próximo. Sabe o que vem para mim com essa frase? A sensação de incompetência, sabe? Uhum. Você pode fazer uma frase específica para isso, então. Eu quero superar essa sensação de incompetência em relação à minha questão financeira, por exemplo. Tá. Vou até anotar aqui essa questão, que é interessante isso. Isso também vem muito em mim. Porque, poxa vida, eu estava com tudo organizado. Eu fui escangalhar tudo. Ótimo. Semana que vem a gente trabalha essa, então. Já vou deixar escrito aqui para a gente fazer na semana que vem. Então? Bom, tá. Já faz essa. Legal. Bom, a próxima é: você se sente culpada por decisões financeiras erradas que já tomou? Completamente, né? É uma tristeza no coração, né, gente? Enfim, vamos esperar isso daí, vai. Lateral da mão. Eu quero me libertar da culpa por todas as decisões erradas que já tomei em relação ao dinheiro. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da culpa por todas as decisões erradas que já tomei em relação ao dinheiro. Queixo. Eu me libertei da culpa por todas as decisões erradas que já tomei em relação ao dinheiro. Dedo médio. Eu sempre estive além da culpa por todas as decisões erradas que já tomei em relação ao dinheiro. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da culpa por todas as decisões erradas que já tomei em relação ao dinheiro. Gente, eu vou ter que sair. Depois eu acompanho de novo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tá. Vamos lá, então. Próxima. Você se incomoda com o julgamento que fazem de você sobre a sua situação financeira? Sim. As pessoas te julgarem por, nossa, né, você tá de novo nessa situação, mas você não aprende, não sei o quê, tipo de coisa. Eu levei um sabão essa muito, semana. mas não me incomoda, não. Eu escutei isso, você está resolvendo o seu problema com o banco, mas pense que daqui para frente você não pode entrar mais. Uhum. Sabe assim, é uma crítica velada que eu respondi assim: então, eu não paguei nada, deixei entrar no vermelho porque eu quis. Adoro ficar devendo pro banco. Né? Então, assim, eu me senti julgada por uma coisa que não é porque eu quis entrar, né? Conscientemente não, com certeza. Sabe? Eu falei assim, como a pessoa nem me conhece, como que ela tá falando uma coisa dessa, né? Uhum. Tá, vamos trabalhar essa questão aqui, então. Lateral da mão. Eu quero me libertar do incômodo que sinto pelo julgamento que fazem de mim e da minha situação financeira. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar do incômodo que sinto pelo julgamento que fazem de mim e da minha situação financeira. Queixo. Eu me libertei do incômodo que sinto pelo julgamento que fazem de mim e da minha situação financeira. Dedo médio. Eu sempre estive além do incômodo que sinto pelo julgamento que fazem de mim e da minha situação financeira. Tá, eu acho que agora deve ser já
a limpeza energética. Bom, então, essa semana a gente vai trabalhar as crenças limitantes e os traumas inconscientes do período de 12 a 17 anos, tá? A gente vai fazer uma vivência. Primeiro a gente vai fazer aqui os 5 níveis de reversão, né, para a vivência, e depois a gente vai fazer aquela invocação também, batendo nos 5 pontos de reversão. Vou deixar vocês aqui no mudo. Vamos lá, lateral da mão. Eu quero me permitir entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 12 a 17 anos. Abaixo do nariz. Eu vou me permitir entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 12 a 17 anos. Queixo. Eu me permito entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 12 a 17 anos. Dedo médio. Eu sempre me permiti entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 12 a 17 anos. Lateral dos olhos. Eu sempre me permitirei entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes do meu período de 12 a 17 anos. Vamos fazer agora aquela invocação inicial para a gente se preparar aqui para a nossa vivência, batendo sempre nos 5 pontos de reversão, a gente vai alternando. Vamos lá. Nesse momento, eu, me reconhecendo como um ser de luz e como uma centelha divina pertencente ao Criador, me conecto com a sabedoria, o amor e a força do Criador e do meu eu superior e me permito entrar em contato com as crenças limitantes e traumas inconscientes relacionadas à prosperidade do período de 12 a 17 anos dessa minha existência. Tenho consciência de que somente os aspectos que estão prontos para serem liberados em mim serão trabalhados, e que nada além do que eu tenha maturidade emocional para lidar nesse momento virá à tona. Peço para que os meus guias e mestres de luz me acompanhem e me protejam nessa jornada, que me auxiliem na identificação, limpeza e remoção de todos os padrões energéticos que carrego em meus corpos, provenientes de traumas, mágoas, culpas, tragédias, promessas, acordos, dores físicas e emocionais, crenças e visões de mundo limitantes inconscientes que já não fazem mais parte do meu aprendizado e me afastam da vibração da prosperidade, respeitando as leis divinas, meu livre-arbítrio e o bem maior de todos os seres. Que assim seja. Gratidão. Ok, então agora vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem aí o corpo de vocês, entrar em contato com a respiração. A gente vai fazer aquela série de 3 respirações, né, de 4, inspira em 4, segura 4 e solta 8. Para nos ajudar a nos conectar aqui com o nosso inconsciente. Então, inspirando agora. 1, 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Relaxando agora todo o corpo, franzindo a testa.
Descontraindo a mandíbula, relaxando o pescoço, os ombros, relaxando a região das costas, peito, abdômen, os braços, a região pélvica, os quadris, as pernas, as articulações do joelho. Finalmente chegando até os pés, mantendo todo o corpo num nível mais relaxado, mais tranquilo. Se permitindo entrar em contato com toda a contração de energia, energias de baixa vibração provenientes da sua infância, do período de 12 a 17 anos. Imagine-se agora dentro de uma esfera de luz azul, que te protege, onde você se sinta segura. Nesse momento, vou pedir para vocês observarem qual é o primeiro lugar que vem à mente de vocês quando vocês se lembram do período da adolescência de vocês. Pode ser o lugar onde você passava a maior parte do seu tempo, ou então um lugar que te marcou muito, tanto de forma positiva quanto negativa, independente de quantas vezes você tenha estado lá. Pode ser um lugar na sua própria casa, na casa dos seus amigos, de algum parente, sua escola, um clube, um parque, um lugar de passeio, enfim. Qual que é o primeiro lugar que te vir à mente desse período da sua vida? Agora observa esse local. Observa as cores, os detalhes, a estrutura desse local. Tente sentir o cheiro desse lugar. Observe se você está sozinha, se tem mais pessoas ao seu redor. Se tiver mais pessoas, observe a expressão delas, quem são essas pessoas. Se elas estão felizes, tristes, como elas estão se sentindo. Observe os objetos que compõem esse lugar. Observa se o lugar é claro, se está escuro. Se é fácil respirar nesse lugar, se é difícil respirar. Então agora, você vai até o local dentro desse lugar que te chama mais atenção, independente do motivo. Observa qual que é o lugar que chama mais atenção dentro desse cenário que você está. E ao chegar nesse lugar, você sente um pequeno redemoinho se formando embaixo dos seus pés. Esse redemoinho levemente agita todas as células do seu corpo. Sinta essa movimentação interna,
esse torpor subindo pelo seu corpo. Você sente todo o seu corpo rodando levemente, de forma constante, porém agradável. E a cada giro que o seu corpo dá, você sente que está rejuvenescendo. Rejuvenescendo, até tomar a forma que você tinha na época em que era adolescente. Visualize-se como adolescente. Então, voltando a ser adolescente, você observa que à sua frente há um painel. Pode estar preso na parede, pendurado numa árvore, flutuando na sua frente, tanto faz. Dentro desse painel, você vê uma energia se movimentando, como se ele tivesse vida. Observe os detalhes dessa energia. Que cores que ela tem. Se é de uma cor só, se é colorida. Se ela se movimenta de forma rápida ou devagar. Se ela forma algum desenho, algum símbolo. Se ela produz algum som enquanto se movimenta. Se é agradável ou desagradável observar essa energia se movimentando. Como que você se sente observando essa energia? E chegando mais perto desse painel, até conseguir tocá-lo. Qual que é a sensação de tocar esse painel? É boa, é ruim? Te faz lembrar de alguma coisa? Te faz sentir algo? Agora, peça essa energia que está em contato com você para que te guie até as profundezas do seu ser e traga à tona as emoções e as lembranças desconfortáveis que você carrega desse período da sua adolescência. Pode ser que você não se lembre exatamente das coisas que aconteceram, mas foque nas sensações que sente no corpo quando entra em contato com elas. Permaneça em contato com essas emoções, com essas sensações, com os pensamentos. Enquanto eu identifico uma sequência para isso. Pode bater agora no dedo médio. Mindinho.
Indicador. Abaixo da axila. Vamos fazer o Gama 9 agora. Batendo no ponto Gama. Abre os olhos. Diagonal para baixo de um lado. Do outro lado. Círculo com os olhos para um lado. Círculo com os olhos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Continua batendo no ponto Gama. Pode fechar os olhos novamente. Fazer agora 5 respirações mais profundas. Soltando o ar pela boca. Liberando todo o desconforto, todos os incômodos que a gente possa estar sentindo em relação a esse período de 12 a 17 anos da nossa vida. Dedo médio agora da outra mão, focando nos traumas e crenças inconscientes do período de 12 a 17 anos. Dedo mindinho, observando como o corpo reage, sensações, emoções, pensamentos que vêm à tona. Indicador. Abaixo da axila. Ok, pode parar agora. Mantém os olhos fechados. Mas agora você pode parar de tocar essa energia, esse painel. Se afastando dele. Observa agora como que você enxerga esse painel. Observa se mudou alguma coisa no aspecto dele, no aspecto da energia que circula dentro dele. Se mudou alguma coisa em relação às cores, aromas, fluidez, movimentação de energia. Observa como que você se sente ao olhar esse painel. Pouco a pouco, vai se afastando dele e volte para o local onde você sentiu o redemoinho. Observe que ele novamente vai se formando embaixo dos seus pés. E você pouco a pouco se deixa levar por esse leve balanço, sentindo o torpor dessa movimentação em todas as suas células,
suas moléculas, seus elétrons. Pouco a pouco você vai girando, vai sentindo que a cada giro você vai voltando para a sua forma física atual, se reconstituindo. Voltando a ser como você é realmente nesse momento. E agora, com o seu corpo totalmente reconstituído, entre em contato com as sensações do seu corpo. Pode movimentar as mãos, fazer os movimentos que o seu corpo pede. Voltando a ter contato com o momento presente, com aqui e agora. Quando se sente pronta, pode abrir os olhos. E aí, como que vocês estão se sentindo? Tudo bem. Tudo bem? Bem. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Como que foi a experiência? Eu me vi na minha adolescência com amigos. Uhum. E algumas culpas que eu guardava, assim, melhoraram bastante. Uhum. Legal. Sinto leve. Vocês conseguiram observar alguma diferença em termos de como estava o painel antes e como que ficou depois? No caso, assim, eu era muito movimentado com muitas cores. Depois passou a ser um painel bem tranquilo, com azul bem profundo. Legal. O meu ficou da mesma cor, mesma coisa. Você sentiu alguma coisa ao tocar o painel? Você sentiu algum desconforto? Não, nenhum desconforto. Como que foi trabalhar as questões conscientes na semana passada e retrasada, né? Os 12 aos 17 anos. Foi tranquilo para você? Foi tranquilo, esse período foi tranquilo. Mas esse período realmente já era tranquilo na sua vida mesmo, né? Já, esse Legal. foi. Legal. Mas alguém quer comentar alguma coisa? O período meu consciente, 12 a 17 anos, era muito assim, culpa de não ter feito coisas que eu deveria de ter feito. Mas depois eu tive a consciência, é uma coisa que eu sempre falo, que eu copiei da Louise L. Hay, né? Que cada um de nós faz o melhor possível com o que tem à disposição no momento. No caso, o que tem à disposição no momento é a consciência. Aí eu me perdoei, falei, poxa vida, eu era tão jovem, aquela época eu tinha aquela consciência e agi daquela forma. Agora eu mudei, ou pelo menos estou tentando mudar, então... Tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Que no final das contas a gente se cobrava tirar 10 na prova, né? Como se tirasse 0 fosse o fim do mundo, né? E hoje em dia a gente tem a consciência de que não era nada isso, né? Porém, naquele momento realmente era bem difícil, né? Então a gente pode se perdoar, né? Deixar de se culpar. Legal. Vocês estão se sentindo bem? Tem alguém que está com algum desconforto? Tudo bem. Legal. Bom, meninas, a semana que vem a gente vai trabalhar o período do início da fase adulta, né? Que vai ser dos 18 aos 25 anos. Então, a gente vai trabalhar as formas conscientes. Então, eu vou mandar o questionário para vocês para trazer à tona, né? Para ajudar a identificar pontos que possam ter pegado aí nessa época da vida de vocês.
e para que a gente possa trabalhar aí na semana que vem, mas um pouco mais aí adiante, né? Avançar um pouco mais aí do nosso percurso. Bom, alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma observação? Eu nem acredito que a gente vai terminar no horário hoje. Eu tô com uma fome, tô doida para comer. Então, ó, vai dar certinho. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Obrigada. Espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouco melhor o mundo do nível de consciência, né? E vamos usar isso, aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia aí. Bom? Só uma parte aqui. A Tânia tá tão bonita hoje, Tânia. Obrigada. De nada, tá mesmo. Obrigada. Tá diferente. Minha filha, agora tá florescendo. Com certeza. Que bom, obrigada. Legal. Então, meninas, um beijo grande para vocês. A gente vai se falando lá pelo grupo, tá bom? Tá bom, tchau, beijo. Tudo de bom para vocês. Obrigada aí hoje, tá? Pela força. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.